Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Seja a paz do Senhor. Olá, família. Você que está aqui, tem bastante gente hoje aqui. Você que está em casa, você que talvez esteja no trabalho, como o João, que está sempre no trabalho de domingo. Talvez você que esteja no hospital, talvez você esteja assistindo essa palavra até num presídio. Eu não sei onde você está, mas fique atento. Fique atento, porque Deus quer falar com você nessa noite. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite. E essa palavra vai cutucar você, vai te incomodar, eu acho. Se você não gostar, depois você fala comigo. Mas acho que ela vai cutucar você, vai fazer você refletir um pouquinho naquilo que você é como crente, ou como cristão. Então, vamos aqui orar para que o Espírito Santo tenha toda a liberdade, como tem sido dito nesse púlpito, que o Espírito Santo é aquele que convence, aquele que fala. Eu não convenço ninguém, eu vou pregar a palavra. Quem convence é a palavra e o Espírito Santo. Ele vai convencer você daquilo que ele quer falar, talvez com todos, talvez com alguns aqui, mas não se disperse. Você que está em casa, não se disperse. Desliga a panela de pressão, deixa o chá e não vai vazar, senta no sofá e fica assistindo o culto, participando do culto, para que você não perca nada do que Deus tem para falar para você. Feche seus olhos e vamos orar aqui para que o Espírito Santo ministre a partir de cada um de nós aqui. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos pela tua presença neste púlpito. Nós te agradecemos por esta igreja, pela tua igreja, pela nossa igreja. Pai amado, Pai querido, que o teu Espírito Santo, enviado para consolar, para interceder, para gemer, possa agora, Senhor, tomar conta de tudo aquilo que sair da minha boca, para que chegue como sementes benditas no coração, no solo de cada um que está aqui, de cada um que está em casa, Senhor, para que o diabo não tenha poder de roubar, de arrancar a semente bendita que vai ser lançada. Pai querido, move de maneira sobrenatural, que não seja eu a falar, mas o teu Espírito que constrange, possa ministrar, Senhor, a partir da minha vida, mas a toda honra, toda glória, seja tua, Senhor, seja dada a ti, Senhor, e nós repreendemos todo atrapalhador, toda sonolência, toda distração, tudo aquilo que rouba a tua presença, nós paralisamos agora, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Domingo passado, quem estava aqui? Quem assistiu o culto? Quem está em casa aí, levanta a mão. Quem assistiu o culto domingo passado? Se você não assistiu, eu quero dizer que você precisa assistir o culto domingo passado. O Nicolas pregou aqui uma palavra tremenda sobre a parábola dos talentos, a parábola do semeador. Falou sobre plantando na terra e não no seu quintal. Uma palavra prática, como eu gosto. Eu gosto de palavras que, a hora que eu ouço, a hora que eu puser o pé lá fora, eu já posso aplicá-la na minha vida. Gosto de palavras de estudo, beleza? Mas a minha vida é muito prática e eu gosto de coisas que façam eu me transformar. A hora que eu ouço a palavra, ela me transforma. E desde que eu entrei nessa igreja, tudo que eu ouvi sentado, eu falei, preciso aplicar na minha vida. Já falei isso aqui algumas vezes. Uma das primeiras coisas que eu precisava mudar na minha vida quando eu me converti, que minha esposa se converteu depois, foi que eu já falei isso aqui, vocês lembram, alguns não, quem está na internet não sei se sabe. Mas eu tinha o hábito, não sei se você tem esse mau hábito, de abrir a garrafa na geladeira, na própria garrafa, e tomar no gole. Né? Que coisa feia. Agora, ainda mais com pandemia, aquela baba na garrafa, tudo. E a Beth detestava isso e eu continuava fazendo. Mas quando eu me converti, eu falei, ela precisa ver alguma diferença em mim. Vou começar pela garrafa da geladeira. Então, uma coisa simples, mas que ela começou a ver Deus em mim, de alguma maneira. Ele falou, Deus existe, esse cara não está tomando água na garrafa direto. Então, meus irmãos, tem coisas que as pessoas precisam ver em nós, para acreditar em Jesus, que eles não conhecem. E é a partir da nossa vida. Se eu tiver muito para lá, muito para cá, não vou ser o Nicolas, que quase derrubou o Tiago domingo, mas vou tentar ficar aqui dentro, né? E a palavra do Nicolas, eu acho que de certo modo, e as palavras que têm sido pregadas aqui, de certo modo, elas têm se complementado. O Nelson começou falando sobre recomeço, na primeira palavra, acho que de janeiro. E vem vindo o pastor Paulo trazendo palavras tremendas. E acho que a minha vem complementar um pouco mais, eu não sei o que vem domingo que vem, aquilo que nós estamos recebendo para nós aqui como igreja. Então, por favor, não se distraia aí, preste atenção. Bom, a gente tem muitos ídolos por aí, né? A gente está cheio de ídolos no mundo. Mas dentro da Bíblia também a gente tem alguns personagens muito famosos. Mas eu escolhi um hoje que eu acho que não vai ter dúvida. Eu queria usar hoje Jesus como grande exemplo da nossa vida. O grande exemplo de como
viver uma vida cristã, de como se comportar, de como ser um verdadeiro cristão. E eu vou usar Jesus para isso. Quando eu olho para Jesus, eu vejo muitas virtudes, muitas características nele, muitas qualidades, que eu como cristão, você como cristão, nós temos que imitar ele, nós temos que ser parecido com eles a partir dessas virtudes que há nele. E quando eu digo eu como cristão, eu estou dizendo aquele seguidor de Cristo, o discípulo de Cristo, e não frequentador de igreja e nem membro de igreja. A igreja não precisa de frequentador nem de membro, ela precisa de discípulos. Talvez a gente possa até começar como membro de uma igreja, mas a gente tem que caminhar para ser discípulos de Jesus e não frequentador de igreja. Eu listei aqui, e as minhas atitudes, a minha fala, o meu comportamento, o meu caráter tem que remeter a Cristo. Dentro da igreja, presta atenção, e fora da igreja. Importante isso. Eu listei aqui algumas virtudes, algumas qualidades de Jesus. Vamos lá. Humilde e manso. Obediente até a morte de cruz. Submisso à vontade do Pai. Faça a tua vontade, não a minha. O bom pastor, pastor das ovelhas. Servo. Conselheiro, maravilhoso conselheiro que Jesus foi. Filho amado, que o próprio Pai falou, filho amado em quem me alegro. Deus forte, que Isaías fala. Perseverante até a morte, até a cruz. Sábio, porque os doutores se estranhavam. Como é que esse jovem sabe tudo isso? Sábio. Pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Santo do santo. Santo de Israel. Algumas dessas, podiam ter mais aqui. Talvez você lembrou, o Paulo esqueceu aquela. Mas não estão todas, estão algumas aqui. Qualquer uma dessas virtudes, dessas qualidades, daria um tremendo sermão. E acho que alguns aqui já passaram por essas virtudes. Alguém já falou alguma coisa sobre isso. Mas eu escolhi uma. Alguém arrisca aí? Dessas que eu falei, aí em casa, você põe no chat aí. Qual que você arrisca dessas virtudes? Humilde, manso, obediente, submisso, pastor, servo, conselheiro, filho amado. Deus forte, perseverante, sábio, pão vivo e santo. Qual que você acha que... Quem quer arriscar? Levanta a mão e fala, qual que você acha que tem aí? Hã? Santo. É uma boa. E aí, Vinícius, levantou a mão? Obediente. Alguém mais? Você aí no chat aí, falou, arriscou aí? Bom, eu escolhi uma que tem feito eu refletir, que me fez refletir nessa palavra que eu já estudei. Eu vou falar sobre servo, sobre servir. Ser servo e servir. O que Jesus nos ensinou quando ele falou que ele era um servo? Quais são os propósitos de ser servo? Quais os benefícios? Quais os alertas? Quais os resultados de quem serve o reino de Deus? A pandemia, meus irmãos, nos ensinou, nos mostrou que a vida cristã não está resumida ao ambiente físico da igreja. Teve crente que parece que faltou o ar para respirar porque não tinha igreja. Meu Deus, o que eu faço agora? Parecia os discípulos de Emaús. Jesus morreu, o que eu faço? Mas tua vida cristã não pode estar resumida a vir à igreja. Essa não é vida cristã. Pelo contrário, vir à igreja é entregar algo para Deus, não é buscar algo de Deus. Mas a pandemia mostrou que a nossa vida cristã não pode ser resumida a vir à igreja. Amém? Um amém meio fraco, mas eu acredito que você falou amém. Aleluia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu queria começar falando de Mateus 20, 24, que é a história dos dois. Vai estar aqui no telão, tá? Não precisa nem ligar o teu celular, nem abrir a Bíblia, tem uma versão aqui. Essa passagem vai aparecer na tela aí, né? Para mim ver aí o slide. Essa passagem, Jesus está com os 12 discípulos conversando, aí aparece a mãe de João e Tiago e fala para Jesus, Jesus, dá para você fazer um negocinho para mim? Dá para pôr um à direita e um à esquerda do Senhor aí, que dá? Afinal, ele é filho de Zebedeu e tal. Aí começa o discurso aqui, aí vai para o versículo 24. Está na tela aqui atrás de mim? Então tá bom, tá lá. Vamos lá. Quando os outros 10 ouviram isso, porque os dois, né? Ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo.
como filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então Jesus está dizendo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quando eu servir, eu vou resgatar muita gente. E aqui eu já concluo que quando eu sirvo a Deus com a minha vida, eu resgato muita gente. Primeira coisa que eu aprendo aqui, Jesus está mostrando para nós, para eles lá e para nós, discípulos, a diferença entre os valores do reino de Deus com os valores do reino da terra. Quais são os valores do reino da terra? No reino da terra, pessoas importantes mandam nas outras. E no reino dos céus, pessoas importantes servem as outras. Outra coisa que Jesus está ensinando aqui, está nos mostrando como deve ser um comportamento de um discípulo dele, um comportamento de um cidadão do céu, de ser servo do outro, dentro da igreja e fora da igreja. Está vendo, irmãos? Dentro e fora da igreja. O que Jesus está dizendo para nós? O evangelho não é para resolver os meus problemas. O meu maior problema Jesus já resolveu. Sabe qual é o maior problema que Jesus resolveu? Eu estava morto em pecado, ele resolveu esse problema. Ele me deu vida e vida em abundância. Então o meu maior problema ele já resolveu. Agora ele espera que eu resolva o problema para ele, junto com ele. Evangelho não é empresa estatal, que arruma emprego e me dou bem na vida. Evangelho não é cabide de salvação. Evangelho é cruz. É cruz. Hoje nós crentes, e eu conheço vários, nós estamos que nem criança mimada. Já viu criança mimada que se joga no shopping, na loja, no chão e fica fazendo escândalo? Nós estamos assim. Não dá o que a gente pede, a gente fica mimizinho, brabinho, já vai sair da igreja, já não vira o rosto para o outro. Estamos igual filhinho mimado. Só que o papai do céu não somos nós, não. Ele ama, ele corrige o filho que ama. A gente está achando que o evangelho é iFood do céu. Oi, dá para mandar uma benção aí, anjo Gabriel? Manda logo, hein? Já orei 2 dias aqui, nada até agora. Não funciona assim. O evangelho não é isso. Meu papel como crente, ou como cristão, ou como discípulo, é viver os valores do reino de Deus através do serviço dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Importante marcar isso. Servir deve ser uma característica palpável, visível, prática da vida de um cristão. O servir com a minha vida deve ser algo palpável, visível. Todo cristão deve servir em amor, presta atenção, com a sua vida, com o seu chamado, com os seus dons, com o seu ministério, com os seus talentos, como falou o Vini, com o seu tempo, com a sua profissão, com o seu tesouro, com o seu casamento, com o seu dinheiro, com o seu namoro, com a sua família, com os seus estudos, onde você mora, em todo tempo, em qualquer lugar. Quer comais, quer bebais, façar qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Importante dizer que um servo deve evoluir. Põe o próximo. Um servo deve evoluir. João 15, 14 e 15, Jesus está instruindo os seus discípulos, portanto está nos instruindo. Olha o que ele fala. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Nós até podemos começar a vida cristã como servos numa obediência cega. Podemos e devemos. Mas nós temos que caminhar para ser amigo de Jesus por maturidade e entendimento cristão. Então, por entendimento, por maturidade cristã, eu passo a obedecer, e aí já não sou mais um servo cego que obedeço porque tem um patrão me mandando. Mas eu estou servindo porque eu entendi o que eu sou no cristianismo. Se você tem um amigo, claro que todos aqui têm amigos, quando um amigo teu pede alguma coisa, que droga, tem que ajudar esse amigo. Pelo amor de Deus. Ninguém fala isso para o amigo. A gente serve o amigo por prazer. A gente vai até o último limite para servir um amigo. Não é Fabrício, não é João, não é Paulinho, não é Luizinho, que hoje foi lá servir um amigo, carregar caminhão. Outra coisa importante dizer, todo cristão tem que evoluir, senão a gente fica cristão debilóides. Débeis mentais e espirituais. Um cristão tem que evoluir.
Um cristão de 30 anos de igreja, 10 anos de igreja, não pode estar um nenê fazendo as mesmas bobagens que fazia 10 anos atrás, estando na igreja. E como tem isso, hein? Nós começamos como meninos na fé, com leitinho, e nos tornamos homens espirituais. A Bíblia fala, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, está lá em Oséias. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então os homens olhavam e falavam, pô, esse cara está crescendo. E ele tinha intimidade com o Pai, era visível. Basicamente, irmãos, Jesus exerceu seu ministério servindo de duas maneiras. Basicamente de duas maneiras. Ensinando os conceitos do reino e praticando o que ele ensinava. Tanto é que ele chamava os caras de sepulcro caiado, porque eles falavam e não faziam. Raça de víboras. Eu sei que você falou, puxa, eu deixei de pular o carnaval para vir na igreja, e eu estou ouvindo essa paulada aqui. Foi uma boa escolha que você fez. A paulada de Jesus é melhor que um bom carnaval. Se bem que não existe bom carnaval. Só existe péssimo carnaval, endemoniado carnaval. É a própria Jezabel. Ó, agora se prepara, você vai ficar bravo comigo. Tá cheio de crente que põe a roupa de domingo, fala as palavras de domingo, canta as músicas de domingo, mas não tem vida e comportamento cristão fora do domingo. Sabe como se chama isso? Desserviço ao reino. Você está cansado de criticar político. Esse político é um desserviço para a política. Esse médico é um desserviço para esse hospital. Esse policial é um desserviço para a corporação. E esse crente é um desserviço para o reino. Mas só que a gente não fala de nós mesmos, a gente só fala dos outros. Próximo, Mateus 24, a parábola dos dois servos. Jesus aqui está falando, está instruindo novamente os discípulos sobre a tribulação, a vinda dele, a santidade, como deve ser o comportamento de um discípulo. E olha o que ele fala aqui no versículo 45. Joga aí, Aline. Isso aí. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o seu sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier... Quando ele vai vir, irmãos? Quem sabe aí que dia que ele vem? Que hora que ele vem? Quando ele vier, que eu não sei quando é, achar servindo assim como fiel e prudente. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, nem juízo vai ter, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, os bêbados, os beberrão. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora que ele não sabe, e separa-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que nós aprendemos com essa parábola? Jesus está dizendo aqui, filho, quando eu voltar eu vou encontrar dois tipos de servo. O servo fiel, prudente, perseverante, com santidade, com temor, com excelência, até o último dia. Qual é o último dia? Não sei, pode ser daqui a pouco. Então, como eu não sei o último dia, você é daqueles funcionários que fica ligado quando o chefe sai da sala, você aí você se distrai, quando ele volta, você volta põe a planilha do Excel de novo. Se você é um cristão assim, está errado. O chefe até se engana, né? Você fala, puxa, está difícil aqui, chefe. Mas Jesus você não engana. Você não sabe quando ele vai voltar. Ainda bem que não sabe nem a hora, porque tem muitos que chegam atrasados. Então aí vai até perder a hora de Jesus, se soubesse a hora. Ih, cheguei atrasado, já foi. E tem o servo mau e negligente, que vai tocando a vida, como se Jesus não fosse voltar nunca. Nós vamos morar aqui na terra. Aqui vai ser o meu lar. Aqui vai ser o meu lar. E foi dito na intercessão que Deus falou de juízo. Vai vir o juízo um dia. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus do juízo. Então uma pergunta para mim. Que servo que eu estou sendo? Que servo que eu estou sendo? Pergunta para você. Senhor, que servo que eu estou sendo? O fiel, o prudente, o perseverante? Ou estou levando a vida, deixa a vida me levar, já que não tem carnaval, leva eu?
Será que a minha oração, Senhor, volta de domingo, à tarde, lá para umas 6h10, que eu já estou com a roupa de domingo, já estou cantando. Volta no sábado, tem o Oxis, umas 7 horas, estou na plenitude da adoração. Não volta terça, pelo amor, dia de jogo não volta, Senhor, porque dia de jogo eu vou ficar. Dia de jogo eu vou ficar, ainda mais com o meu time como está esse momento, eu vou ficar. Próximo. João 13, 12 e 15. Jesus estava perto da morte e estava lavando os pés dos discípulos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós devereis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. O que Jesus está ensinando? 2 princípios que ele está dando nessa passagem. 2, humildade e exemplo. Seja humilde. Seja humilde para servir o próximo. Como eu fiz, faça você. Eu estou dando um exemplo. Por que Jesus... Já pensou se Jesus não se batizasse? A gente falou, irmão, tem que batizar. Me mostra onde Jesus se batizou. Ele não batizou porque aquele dia a água estava fria, ele achou melhor não fazer. Ele deu o exemplo, então nós temos que se batizar também. Ele não tinha nem pecado. Ele é o exemplo para nós. Ele é um modelo para nós. Eu não sou modelo, mas eu posso ser um exemplo para você. O verdadeiro modelo é Jesus. Mas eu tenho que me esforçar para ser um exemplo. Mas o verdadeiro modelo é Jesus. Porque muitos saem da presença de Deus porque ficam pondo pessoas como modelo. Mas o modelo é Jesus. Então, se o meu exemplo fracassar, você fala, eu estou olhando para Jesus. Põe o próximo. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, então, se alguém visse Paulo, indiretamente estava imitando Cristo. Se alguém que não vem na igreja, na tua empresa, no teu condomínio, na tua faculdade, na tua escola, na tua família, não vem na igreja, mas ele vê em você. Puxa, que comportamento. De onde você tirou esse comportamento? De um livro. Um livro. Paulo Coelho? Não. Melhor. Da Bíblia. Da Bíblia. Da Bíblia. Eu aprendi lá. Esse comportamento, então você aprende na Bíblia. Então, mesmo sem vir na igreja, a pessoa pode ver Cristo em mim. Olha o que... Põe de volta. Olha o que o apóstolo Paulo falando para o seu... Não, volta um. O apóstolo Paulo instruindo um jovem, Timóteo. Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Quem tem menos de 70 aqui é jovem? Vamos lá, levanta a mão. Menos de 80, não é vacina não. Menos de 80, todo mundo pode... Então, todo mundo é jovem. Porque se eu estou na eternidade, eu vou viver para a eternidade. Não vou morrer. Ninguém despreze o fato de você ser jovem. Mas seja exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então não adianta só vir na igreja, cantar de sábado, falar, evangelizar, missões e tal, mas tem que ser exemplo, na fé, na pureza, no amor, no teu namoro. E quem te discipula vai tocar na tua ferida, e você tem que agradecer a Deus quando tocar na tua ferida, porque esse te ama, esse é teu amigo. Porque o que está te alisando só, talvez não esteja te ajudando a ir para o céu. Seja jovem, seja velho, as pessoas lá fora estão esperando que nós cristãos demos bom testemunho, sejamos exemplos. Hoje pela manhã, eu tive uma reunião com o pastor Isaac, pastor Moisés Bahia, que é do Conselho Geral da Igreja, e o irmão Orlando, que é do nosso ponto de pregação lá em Veracruz, em Porto Seguro. Fizemos uma reunião das 10 da manhã até 11 e pouco, sei lá quanto. Conversa vai, conversa vem, conversamos sobre a igreja lá. E eu pedi permissão para o Orlando para falar isso, né, Isaac? E o Orlando, que é um jovem, casado com a Ana lá, que está dirigindo lá o nosso ponto de pregação, ele falou no momento do nada lá, eu falei, isso aqui eu vou aproveitar. Ele falou assim, na verdade eu me decepcionei com o Evangelho. Eu me decepcionei com o Evangelho.
as atitudes de pessoas que se diziam cristãs, eu me decepcionei. Quando o pastor Isaac e a pastora Vera nos encontraram, eu observei, eu vi ele dentro da igreja e na sua família e comecei a acreditar novamente no Evangelho. E aí o Mamor e os pastores lá cuidaram dele. Então, ele, da mesma forma que ele se decepcionou com crentes, o que trouxe ele de volta para a igreja foi crentes que deram bons exemplos, que eram verdadeiros cristãos. Ele via a família, né? Marcos, João, Verinha, estava lá. Não são perfeitos, mas lutam para viver o que pregam. O mundo precisa de nós, irmãos. Talvez eles não saibam, mas o mundo clama. Lucas 17, de 7 a 10. De novo, Jesus está instruindo os discípulos com perdão, com fé, de como servir. Esperar lá, colocar lá, Lucas 10. Isso. Lucas 17, de 7 a 10. Qual de vocês, que tendo um servo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, você dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Outro alerta aqui de Jesus. Nós temos que caminhar uma segunda milha, nós temos que dar outra capa, nós temos que dar outra face. A gente não é para fazer só o que manda. Só o que manda para Jesus é pouco. Ele veio para dar vida, ele veio para não ser, para servir e não ser servido e dar a vida. Ele deu mais. Ele não veio só para servir. Ele veio servindo, dando a vida. Então ele foi além. Olha o que... E essa postura de mais além vale para a tua empresa. Se eles sabem que você é um funcionário cristão, a pessoa, se eu chego lá na empresa, lá na empresa do pastor Isaac, vou usar você, tá? Você conhece um crente aqui chamado Isaac? Ah, sim. Aquele irmão que chega sempre mais cedo. Engraçado, ele gasta um tempo orando, depois já no horário está trabalhando. No horário do almoço ele ora, ele aconselha. Um bom rapaz aquele Isaac lá, viu? Sabia que ele é pastor? Não, nem sabia, viu? Mas ele pareceu diferente. Ah, tá. Bom, agora eu vou usar eu, para não usar outro. Então, lá na empresa lá, você conhece aquele Paulo, acho que é Friso o sobrenome dele? Ele acha que ele é crente. Ah, sei. Mentiroso. Finge que está com a Bíblia orando, mas está vendo Netflix na empresa. Chega atrasado e diz que estava no monte de oração. Péssimo testemunho. Isso é um desserviço para o reino. Que crente é esse? Nem meia sola, não é? É sem sola. Olha o que Colossenses fala, capítulo 3, versículo 22 e 24, o apóstolo Paulo instruindo esse povo. Servos, lógico que aqui tinha um contexto, tá? Mas cabe para nós, viu? Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores terráqueos, o seu chefe, tua empresa. Quando eu não era crente, eu vou parar de ler aqui, eu volto. Quando eu não era crente, eu estava trabalhando. Trabalhei 10 anos numa empresa. Não era crente. Mas meu pai tinha dado alguns valores para mim, que eram cristãos, que nem sei se ele sabia, mas sei lá. Seja educado, diga bom dia, diga boa tarde, diga boa noite. Seja o primeiro a chegar, faça além do que as pessoas mandam. E eu cumpri essas coisas. E Deus me abençoou tremendamente na empresa, que eu entrei como trainee e saí como diretor da empresa em 10 anos de empresa. Tive um monte de... Porque eu cumpri valores que eram de Deus, que eu nem sabia que era de Deus. E peguei um chefe tão bravo, mas tão bravo, que eu nem posso dizer aqui, vai que ele está ouvindo, é tão bravo, mais moço que eu, mas o cara tirou o couro, mas ele me fez aprender a pensar e mais além. Então, eu aprendi com ele, que quando eu ia para ele fazia uma pergunta, ele falava, amanhã eu quero falar com você sobre isso. Eu já vinha com 50 respostas. Depois, por sorte, caí com o pastor Paulo Oliveira, que é mais ou menos igual. Então, eu aprendi lá atrás, já estava preparando. Deus é bom, meu irmão, Deus me ama. Entendeu? Então, eu já contei aqui o negócio da secretária que foi comprar peixe, né?
Acho que eu não vou contar de novo. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Você não está fazendo as coisas corretas porque tem o chefe vendo, você está fazendo porque você tem temor a Deus. Não é se você tiver temor a Deus, você vai respeitar o chefe. Se você não temer a Deus, você não vai respeitar nem teu pai. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para com os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, estava olhando para lá, não está me aparecendo. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É a Cristo que vocês estão servindo. Irmão, nós não somos crentes de domingo, nós somos cristãos tempo integral. Nós temos que ser sal e luz aonde nós andamos, porque se o sal não salgar, não serve para nada. Se a luz acabar, não serve para nada. Nós temos que ser cristão aonde nós andarmos. Não precisa chegar e falar, eu sou crente, hein? Sou crente, me respeita. Não, não fala isso, que já vai estragar a conversa. Você fala, isso vai roubar meu dinheiro. Não fala isso. Não fale nada que você é crente. Ele vai perguntar de que país você é. De que me fugiu a palavra aqui agora. Nação, sei lá. De que planeta você é? Você é diferente, hein? Então, deixa as pessoas descobrirem quem você é. Nós almoçamos num restaurante no shopping, muitos anos, nós nunca falamos que era crente. Eu, pastor Cláudio, pastor Vani, nunca. Só na brincadeira, só no respeito, só nananana. Depois de muito tempo que nós falamos, somos pastores. Ah, pastor, aí não tinha mais barreira, porque eles já nos conheciam. Se eu falo que sou pastor, já vai querer desconto. Já vai me convidar para a igreja. Já vai querer me converter. Não falamos nada disso, simplesmente ética, bom comportamento, boa educação, respeito, brincadeira, conversa saudável, sem perder os valores. João 5, 16, 17. A vida de Jesus não era fácil, irmão, então não reclame da tua, porque a dele era muito pior que a nossa. E ele era muito perseguido. E ele fazia coisas que os religiosos não entendiam e perseguiam ele. Então, e aqui nessa passagem ele curou um paralítico. E os caras ficaram bravos, porque era sábado. Então, e por essa causa dessa cura, os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Sabe o que eu aprendo aqui? Não tem desculpa para parar de servir. Não tem desculpa para parar de servir. Eu vim pouco aqui durante a pandemia, porque respeitei uma instrução que foi dada. Quem tem tal, respeita. Então, eu respeitei. E eu te aconselho, irmão, respeita. Se é para usar máscara, usa máscara. Se é para ficar com a máscara aqui, põe a máscara aqui. Obedeça. Cristão não tem dificuldade de obedecer. Jesus está dizendo para mim aqui, Paulo, apesar das dificuldades, das tribulações, das perseguições, da guerra espiritual, do diabo, da pandemia, do irmão chato, não importa o que seja, eu tenho que continuar servindo em amor. E haja paciência, mas eu tenho que continuar servindo em amor. E eu vim pouco. Eu vim no último culto do ano, dia 30, antes do último culto que veio o pastor Haroldo pregar, falou não usava máscara. Falei, pastor, o senhor está dando bom exemplo. Não foi um bom exemplo, mas o pastor Paulo corrigiu. Depois vim no primeiro culto de janeiro, mas eu trabalhei que nem um camelo. Minha casa parecia um posto de INSS espiritual. Não, é muita coisa. Então, não estava aqui, mas estava servindo. O diabo, ele vai montar estratégias para te fazer parar de servir. Quer ver um problema que ele usa para você parar de servir? Problema de relacionamento na igreja. Como tem isso na igreja? Ah, não, brigou comigo, não vou mais. Não vou, tô mimizinho, tô meio melindre. Sentimento de incapacidade. Baixa estima. Muita rotina, muito ativismo na igreja. Está na igreja fisicamente, mas não está espiritualmente. Ah, ninguém me reconhece. Murmurador, crítico, altivo, soberbo. São as estratégias do diabo para te fazer parar de servir. Quando o anjo chegou para Gideão e falou, Gideão, varão valoroso,
tem uma obra para você, você vai me servir. Eu? Não dá, eu sou menorzinho aqui, minha casa é pobre, não vai dar. Vai nessa tua força. Não tem desculpa. Dá para servir. Quando eu deixo de servir, eu deixo de imitar Jesus, eu perco a identidade de Cristo na minha vida. Eu fico sem identidade. Aí um cristão que perde, fica meio um cristão vulnerável às trevas. Estou terminando. João 12, 23 a 29, Jesus estava perto de morrer. Essa é muito legal. Ele estava de novo instruindo os seus discípulos. Põe aí, Aline, por gentileza. João 12, 23. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha o resultado de quem serve a Deus. Os jogadores estão loucos para que a FIFA reconheça eles, para honrar eles como o melhor do mundo. O Oscar quer honrar o melhor artista. As empresas querem honrar os melhores funcionários. Aqui Deus está dizendo: se você me servir, fiel e prudente, perseverante, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Não é pouca coisa, irmãos. Não é a igreja que vai te honrar. Não é o chefe, é o Pai que vai te honrar. Para nós orarmos. Acho que deu para entender a importância de servir no reino de Deus dentro e fora da igreja. Acho que nós entendemos que o servir não está limitado ao espaço físico, aos cultos, às escalas, ao ministério local. Mas aonde eu e você estivermos, devemos ser um verdadeiro cristão a serviço do reino de Deus. Sal e luz. Se o pessoal do louvor quiser vir, pode vir. Mas não preste atenção neles, não se disperse. Quando as pessoas nos virem servindo lá fora, com os padrões de Cristo, eles vão glorificar o Pai que está no céu. Põe o próximo e último slide. Essa passagem é muito legal. Depois você lê lá, Mateus 5 lá, 5, 16, 13, 14, 15, 16, 17, mas eu peguei só o 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A luz você não explica, você vê ou não vê. Para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando as pessoas veem em nós as boas obras pelo nosso servir, pelo nosso caráter, pela nossa ética, pelo nosso comportamento, pelos valores cristãos, eles vão glorificar o Pai que está no céu. Não precisa fazer esforço. Olha o que eu escrevi aqui. Quando servimos como discípulos, com o caráter, com a ética e com as virtudes de Cristo dentro e fora da igreja, nós estaremos conquistando almas para Deus. Jesus veio para servir, para resgatar, para dar a vida em muitos. Quando eu sirvo, eu estou imitando Jesus, eu estou conquistando almas para Jesus. Depois alguém dá o sal para eles. Amém? Espera aí que ainda falta mais uma cacetadinha só. Demorei 1 ano para pregar, para voltar aqui pregando. Não sei se depois dessa mais 1 ano, vamos ver. Eu falei de serviço. O que é a palavra desserviço no dicionário? Serviço mal feito. Causar prejuízo ou dano a alguém ou alguma coisa. Meu irmão, pelo amor de Cristo, não preste um desserviço ao reino de Deus. Quando eu, cristão, eu, discípulo, escandalizo alguém, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por todas as coisas. Quando eu, cristão, escandalizo alguém com as minhas atitudes, isso é um desserviço ao reino. Quando eu, cristão, curto algo na rede social que vai contra os valores de Deus, é um desserviço ao reino de Deus. Quando na minha família, no meu trabalho, na escola, onde todos sabem que eu sou crente, e eu me comporto incoerentemente como cristão, é um desserviço para o reino de Deus.
quando eu não sou sal e luz, é um desserviço para o reino de Deus. Irmão, eu e você, eu não estou cristão. Eu não estou cristão aos domingos. Eu não estou cristão nos sábados. Nós não servimos a Deus quando vestimos a roupa para vir na igreja. Nós somos cristãos tempo integral em qualquer ambiente que nós andamos. Nós somos, nós não estamos. Dá para você aplaudir o Senhor? Nós somos cristãos quando eu falo, quando eu me visto, quando eu entro na rede social, quando eu estou no trânsito. Hoje, um irmão querido que já congregou aqui, está em outra igreja, falou, pastor, eu preciso me converter, viu? Eu tenho dificuldade, sou muito nervoso, fruto do Espírito está longe aí. Peguei um marronzinho que me multou, eu quase quis socar ele, de uma multa leve e foi para uma multa gravíssima, porque ele me deu desacato à autoridade. Vai dizer que é o diabo? Só se você é o próprio diabo, porque não tem diabo nisso. Não tem diabo nisso. Nós precisamos ser coerentes, irmãos. Coerentes. A Bíblia diz que eu sou e você é embaixador de Cristo, pedras vivas, cidadão dos céus, filho do Deus vivo, servos a serviço do reino de Deus, que fariam obras maiores que ele fez. E um dia eu quero ouvir essa frase. E você também vai ouvir, porque você é importante para Jesus. Eu não estou dando bronca, irmãos. Só trouxe uma palavra para reflexão. Mas um dia eu quero ouvir esta frase. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Alamachacanabas, recalabachacanabasanabarabas. Ei, canai, chancanabasarabas. Jesus ama a nossa vida, irmãos. Não dê espaço para as trevas. E se você tem dificuldade, se você tem um discipulador, rasgue o verbo. Abre o coração, não finja que está tudo bem. Não faz cara de paisagem que ninguém entende, aqueles quadros que ninguém entende, mas só se fala o que você tem, pede ajuda, confessa, diz eu não consigo, mas eu preciso. E nós temos o Espírito Santo, o ajudador, o intercessor, aquele que geme, aquele que chora. Então agora antes de orar com você, não vou orar por você, eu vou orar com você, que é outra coisa que a pandemia ensinou. Os cristãos estavam acostumados, se eu estendesse a mão para, sei lá para quê, para tirar a pressão, já tinha alguém embaixo. Não precisa disso, irmão. A pandemia nos mostrou que o poder de Deus não está limitado a isso. Eu fiz velório por WhatsApp, eu fiz casamento por WhatsApp, eu expulsei demônio por WhatsApp, por Zoom, e funcionou todos. O morto não ressuscitou, o demônio saiu e eles estão casados. Mais uma coisa, está no time ainda, né, Daniel? Quando nós oramos por esse culto, teve muitas visões. Foi tantas visões que eu fiquei até assustado. Mas Deus falou que tinha um anjo nesse palco aqui. Eu não estou vendo, mas ele deve estar esbarrando no ar ali. Deve estar atrás de mim aqui. Onde eu vou, ele está me segurando para não falar coisa que eu não posso. Mas Deus mostrou, vocês que são mais antigos, você conhece aquele filtro de barro, aquele filtro marronzinho de barro? Todo mundo conhece aquele filtro de barro? Acho que eles não, coitadinho. Aquele filtro de barro que tem uma vela branca dentro, que você passa sal, às vezes, para limpar. Deus mostrou isso 2 vezes, para 2 irmãos diferentes. E a interpretação que nós tivemos é, o filtro de barro somos nós. De barro. A vela é o Espírito Santo. Porque se você tirar a vela do filtro, a água impura só vai passar pela torneira, mas é impura, então precisa da vela. A vela é o Espírito Santo em nós. E para eu servir o reino de Deus,
com pureza, eu preciso do Espírito Santo para me purificar, me santificar, para que eu não me exalte, para que eu seja humilde, para que eu possa servir em excelência, com dons, talentos, com a minha capacitação, o reino de Deus. Por isso nós vamos cantar agora.